E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora continuar aqui com os vídeos, caso vocês já queiram ir dando like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, pois mais pra frente terão vídeos novos, vídeos diferentes, né? Então, já fiquem inscritos. Eu vou falar hoje sobre inversos multiplicativos nas desigualdades. Caso vocês já tenham visto o meu vídeo completo, no qual eu já explico as 4 operações, não precisa assistir esse eu vou falar a mesma coisa, a não ser que vocês queiram reforçar esse assunto, tá? Se você está chegando aqui de primeira viagem, eu só vou falar algumas outras coisas que eu falei em outros vídeos. Quando nós estamos falando sobre inversos multiplicativos, estamos falando sobre operações em desigualdades, a ordem das brincadeiras importam. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um A mais B, eu já fiz isso em todos os outros vídeos que eu estou fazendo, tá? Então, se você já viu isso, perdão. Se eu tenho aqui o A mais B igual a C mais D, por exemplo, eu posso inverter, colocar C mais D igual a A mais B. Quando eu estou tratando de uma desigualdade, eu não posso. Por exemplo, aqui poderia continuar existindo a mesma coisa se eu multiplicasse isso aqui tudo por menos 1. A mais B continuaria sendo menos 1, C mais D. E eu poderia inverter os dois lados, tá bom? Se tratando que as duas operações são verdadeiras, tá? Ambos os lados são verdadeiros. Só que quando eu estou tratando de desigualdade, dependendo da operação ao qual eu faço, eu tenho que inverter os sinais, porque senão a minha conta dá errada, vai dar um resultado falso. Aqui o resultado, na verdade, sempre foi, mas o resultado que a gente tem que ver é se o resultado final ele é um resultado verdadeiro ou se ele é um resultado falso. Tá? Então, se o lado esquerdo ou direito é maior, menor, se é menor igual, maior igual, seja lá qual operador que você está colocando ali. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre inversos multiplicativos. O que cacete é um inverso multiplicativo? O inverso multiplicativo é aquele número que você multiplica por outro que o resultado dá 1. Como assim? Então, se eu pegar, sei lá, um número A, qual que é o número que eu posso multiplicar que dá que o resultado seja 1? É o inverso dele, que é 1 por A. Se eu multiplicar os dois vai dar 1. Beleza? Como assim? 3. Qual que é o inverso multiplicativo de 3? 1/3. Dá quanto? 3 sobre 3. 3 dividido por 3 dá 1. É isso. Tá bom, galera? Já fiz outros vídeos explicando sobre inversos multiplicativos. Tá? Agora eu vou mostrar isso em uma determinada desigualdade. Vamos partir que eu tenho uma desigualdade, já começando com ela, que seja A menor que B. 1 menor que 2 é o resultado verdadeiro. Tá bom? Se A e B, ambos os lados forem positivos, ou ambos os lados forem negativos, o inverso multiplicativo deles, ou seja, eu colocar 1 sobre eles aqui, então vai ser como? 1 sobre A. Então, pegando o inverso multiplicativo do A, ele vai ser maior que o inverso multiplicativo do B. Como assim? Estou invertendo os sinais? Tá. Quer ver um exemplo? Uma conta super, hiper, mega difícil, que eu espero que você já tenha mestrado em matemática e física quântica. Tá? Então, eu vou pegar aqui o A, eu vou colocar como 1, e o B eu vou colocar como 2. E eu vou fazer o inverso multiplicativo dos dois. E mantendo o mesmo sinal aqui, tá? Eu vou fazer 1 sobre 1 menor que 1 sobre 2. Um exemplo bem mais simples. O que é maior? Você tem uma pizza inteira, partindo que eu tenho 2 pizzas e ambas sejam do mesmo tamanho. O que é maior? Você ter uma pizza inteira ou você ter metade de uma pizza? Você tem a pizza inteira. Então o que acontece? A partir do momento que eu fiz a inversão desses sinais, a inversão do sinal não, desculpa, eu fiz o inverso multiplicativo dele, eu não posso manter o mesmo sinal, porque senão o resultado vai ser falso. Porque 1 inteiro é menor, não é menor que meio, é maior. Tanto que se você transformasse isso daqui em decimal, por exemplo, eu teria 1 menor que 0,5. 1 não é menor que 0,5, 1 é maior que 0,5. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então na hora que você fizer o inverso multiplicativo, você literalmente tem que inverter os sinais. Aonde é que eu vejo o inverso multiplicativo disso?
2x igual a 10. Então, por exemplo, eu tenho 2x igual a 10 aqui. Aonde que eu faço o inverso multiplicativo? Como que eu faço para... Qual que é o valor que eu multiplico aqui? Tudo bem que aqui eu estou tratando do igual. Mas qual que é o valor que eu multiplico? Eu divido 2, né? E o resultado dá 1. Eu divido ambos os lados por 2. Que aí mantém-se a igualdade, né? Então eu vou ter aqui o x igual a 5. Só que quando eu estou tratando de uma desigualdade, eu não posso simplesmente manter o sinal. Eu tenho que inverter. Então se eu tenho aqui, sei lá, 2x é menor que 10, por exemplo, na hora que eu fizer a inversão do sinal, se eu fizer o inverso multiplicativo aqui, né? Então, como eu disse, se ambos os lados forem positivos ou ambos os lados forem negativos, na hora que eu fizer o inverso multiplicativo aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar x que é maior que 5. Beleza? Porque senão o resultado vai dar errado. Na hora que eu fizer o inverso multiplicativo, eu realmente tenho que inverter os sinais. Agora tem uma outra regrinha. Tá? Essa regra aqui ela funciona se ambos os lados forem positivos ou ambos os lados forem negativos. Tá? Só que o que acontece se eu tiver o número A, ele for menor que 0 e o número B for maior que 0? Então, traduzindo, o A ele é negativo e o B ele é positivo. Se eu fizer um inverso multiplicativo deles, então, por exemplo, eu faço o inverso multiplicativo do A, que é 1, que vai dar menos 1, ele continua sendo menor que 1 sobre 2, tá bom? Então o divisor aqui, o sinal do divisor, ele realmente importa, tá bom? O sinal aqui do número de baixo, ele realmente importa, tá bom? Ele vai continuar mantendo a mesma desigualdade. Caso um dos números seja negativo, neste caso eu estou tratando do A seja negativo e o B seja positivo. Tá? Eu não trato com nenhum dos números igual a 0 porque não existe divisão por 0. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham entendido esse princípio do inverso multiplicativo. Tá? Na hora que nós estivermos fazendo alguns exercícios, vocês verão isso. Na hora que fizer um inverso multiplicativo, terá que inverter os sinais. Tá bom? E é isso daí, meus amores. Caso vocês queiram, podem se inscrever no meu canal, tá? Eu tenho vídeo pra caramba, vai lançar vídeo pra caramba ainda, eu já tenho mais de 1.600 vídeos no meu canal. Então tem programação, tem Python, tem Java. O Java já está um pouquinho mais antigo, mas também tem Deep Learning, tem Inteligência Artificial, que são vídeos que eu vou relançar mais pra frente. Mais pra frente vai ter vídeo de algoritmos e afins. Meu, vídeo que não falta no meu canal. Tá? Caso queiram saber se eu estou vivo ou não, tem aqui algumas coisas que eu posto no Instagram, instagram.com/Zorobabel. Caso vocês queiram pegar os arquivos das aulas, neste caso os arquivos de programação, etc., estão aqui no GitHub, github.com/Zorobabel. E caso vocês queiram apoiar o meu serviço, me dá uma grana, tem aqui o apoia.se/Zorobabel. Os links estão na descrição do vídeo. Beleza, meus amores? Beijo na bunda. Até o próximo vídeo.